pessoal! Como eu falei, eu vou deixar para vocês agora uma lista de exercícios falando ainda sobre trocas de calor, porém envolvendo mudanças de fase que tratam, da mudança do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido. Para não deixar essa lista aí perdida, eu resolvi resolver aqui para vocês alguns exemplos, tá? Eu vou começar com a questão 89. Essa questão diz assim: num dia em que a temperatura ambiente é de 37 graus Celsius, uma pessoa com essa mesma temperatura corporal repousa à sombra. Para regular a sua temperatura corporal e mantê-la constante, a pessoa libera calor através da evaporação do suor. Considere que a potência necessária para manter o seu metabolismo é de 120 watts e que, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor, cujo calor de vaporização é igual ao da água, 540 calorias por grama. Utilize que uma caloria é igual a 4 joules. Após 2 horas nessa situação, que quantidade de água essa pessoa deve ingerir para repor a perda pela transpiração? Bom, eu vou começar com alguns comentários que não têm a ver exatamente com a solução do problema, tá? Está relacionado ao conteúdo mesmo. Vejam bem, vamos fazer aqui uma revisãozinha. Quando a gente fala de mudança de fase, nós temos associado a cada substância um calor latente e um calor específico, ok? Um calor latente para fusão e solidificação e um calor latente diferente para ebulição, ou no caso vaporização, tá certo? E a liquefação, que também pode ser chamada de condensação. Quando a gente pega o caso da água, o calor latente de fusão é igual a 80 calorias por grama. E quando a gente pega o calor latente de vaporização ou de liquefação, esse calor latente é aqui fornecido pelo problema igual a 540 calorias por grama. Um detalhe interessante da gente analisar aqui é o seguinte: é necessária maior quantidade de energia para provocar uma mudança de fase do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do que do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Vejam só, quando a gente determina o calor latente de fusão, sendo igual a 80 calorias por grama, o que a gente quer dizer é que, para fundir ou solidificar 1 grama de água, a gente precisa retirar ou fornecer 80 calorias. Se eu quero transformar 1 grama de gelo em água líquida, eu preciso fornecer a esse gelo 80 calorias, ok? Se eu quero fazer com que 1 grama de água solidifique, eu preciso retirar 80 calorias. Porém, quando a gente vai pegar o valor aqui do calor latente de vaporização, a gente vê que essa quantidade é muito maior. Olhem só, se a minha intenção é provocar a transformação de 1 grama de água em 1 grama de vapor de água, eu não preciso só de 80 calorias de calor, eu preciso de 540. Então, é muito maior a quantidade de calor necessária para provocar uma transformação do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, do que do líquido para o sólido ou do sólido para o líquido. Primeiro ponto que a gente precisa ficar atento, tá bom? Bem, depois disso, a gente pode pegar aqui o problema para resolver. Esse problema consiste em determinar qual é a quantidade de água que uma pessoa deve beber para repor aquela quantidade que ela perde através da transpiração, através do suor. Então, se eu quero saber o quanto ela deve repor, eu preciso saber o quanto ela perdeu. Concordam? O quanto ela deve repor é o quanto ela perdeu, certo? Vejam que, nessa situação, a água se transforma em vapor, através da transpiração, através do suor, certo? Suor que o problema diz aqui que é igual a água, tá? Tem algumas outras considerações, mas a gente vai fazer uma simplificação. É igual a água, é como se fosse água pura, ok? Então, a gente tem água pura evaporando. Nesse caso, quanto de calor essa água pura ganha? Perdão, eu não vou cortar, gente, porque não vai dar tempo. Então,
quanto essa água ganha para evaporar. O problema não nos fala qual é essa quantidade de calor, né, calor latente, que a água ganha para evaporar, mas ele nos fala a taxa com que a água, o suor, recebe esse calor. Ele fala aqui, olha, nessas condições, 20% dessa energia é dissipada pelo suor em forma de calor latente, certo? 20% de quanto? Da energia gasta no metabolismo, ou seja, 120 watts. Então, qual é a taxa de transferência de energia do corpo, enfim, para a água, fazendo com que ela evapore na transpiração? 20% de 120. Então, eu posso descobrir qual é a potência da transpiração. Vejam só, aqui a gente faz isso. Ó. É só aplicar, né, porcentagem. 20% de 120 watts. Isso vai fornecer para a gente 24 watts. Essa é a potência da transpiração, da transformação de energia em calor latente que é liberado pelo corpo, ok? Só fazendo as continhas aqui, ó, 0,2 vezes 120, 24, tá certinho, ok? Então, essa é a potência. A potência diz pra gente qual é a taxa de transferência de energia, qual é a taxa de dissipação de energia. E esse watts pode ser entendido como sendo 24 joules por segundo. Ou seja, a cada segundo, 24 joules de energia é dissipada do corpo para o ambiente em forma de calor latente através da transpiração, da evaporação da água do corpo. Beleza? Bom, é possível saber em 2 horas quanto de calor foi transferido para a água? Sim, é possível. Basta a gente utilizar a definição de potência. Eu não sei se vocês têm essa equação anotada no caderno, mas vale a pena anotar. Potência é uma taxa de transferência de energia. Então, é a quantidade de energia que é transferida ou transformada por unidade de tempo. A própria unidade já define para a gente a equação, tá certo? Então, a gente teria aqui, olha, que a potência de transferência de energia em forma de calor latente é de 24 joules por segundo. E isso vai liberar uma quantidade de calor. Eu vou chamar de Q, essa quantidade de energia. Mas vocês sabem que quantidade de calor e energia é a mesma coisa, né? E em quanto tempo essa potência consegue liberar essa quantidade Q de energia? O problema pede para a gente considerar 2 horas dentro dessa situação. Então, 2 horas que eu vou colocar em segundos, porque como vocês conseguem perceber, são 24 joules por segundo. Para a unidade ficar coerente, temos que transformar. Então, 2 horas transformando para segundo é 2 vezes 1.000, 2 vezes 3.600, já que 1 hora tem 3.600 segundos, tá certo? Fazendo as continhas aqui, a gente encontra que a quantidade de calor é igual a 24 vezes 2 vezes 3.600. Isso fornece para a gente 172.800 joules. Então, 172.800 joules. Essa é a quantidade de energia que é transferida para o suor, que faz com que ele evapore, ok? Então, essa é a quantidade de calor que vai provocar a evaporação do suor. Qual quantidade de água evapora no suor? A gente pode determinar. Vejam bem, nós sabemos que na evaporação, a quantidade de calor recebida pela água aí é do tipo latente e pode ser calculada pelo produto, que é igual a ml, em que L é o calor latente de evaporação ou de vaporização aqui nesse caso, tá? Porque nós estamos falando da mudança de fase do líquido para o gasoso, ok? Então, qual a quantidade de calor? 172.800 joules. Qual é o calor latente aqui que o problema nos forneceu? 540 calorias por grama. Vocês conseguem perceber que aqui tem unidade de energia sendo a caloria e aqui é o joule. Não está coerente. A gente precisa transformar. E o problema nos deu, né, a igualdade de transformação. Ele falou que uma caloria é igual a 4 joules.
Então, é só a gente fazer uma regra de 3 que nós conseguimos determinar quanto vale a quantidade de calor aqui absorvida pela água que a fez evaporar em 2 horas, tá certo? Em calorias. É só pegar 172.800 e dividir por 4, fazendo a regra de 3. Vai dar 43.200. 43.200 calorias, ok? Essas duas quantidades de energia aqui, ó, são idênticas, porém em unidades diferentes, tá certo? Então, 43.200 calorias é o que a água absorve no processo de metabolismo do corpo, que a faz evaporar, tá certo? Então, temos aqui 43.200 igual a massa que essa quantidade de energia faz evaporar, vezes 540. Sendo assim, temos aqui que M é igual a 43.200 dividido por 540. Fazendo essa continha aqui, a gente vai encontrar 80 gramas. Significa que 80 gramas de água evapora nesse processo ao longo de 2 horas. Se a pessoa deve tomar uma quantidade de água para repor essa evaporação, quanto de água ela deve tomar? 80 gramas. Lembrando que aqui a gente está falando da massa de água, né? Poderíamos determinar o volume? Poderíamos, era só usar a equação de densidade aí, sabendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, tá certo? Mas enfim, o problema fica resolvido.